Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Eu sou professora Vanessa, estarei junto com vocês na disciplina de sustentabilidade e geografia, né? E aqui a gente sempre lembra que somos uma equipe, né? Sou eu, tem um professor Alami que já conversa com vocês. Chegou um professor, né, para somar dentro dessa equipe, que é o professor Gilson, e vocês têm o seu professor na sua escola, certo? Então, agora eu quero passar a palavra para Alami, para que ele se apresente para vocês. Vanessa, chove tanto nessa cidade, mas o calor não para, Vanessa. É um calor... Meu Deus, é muito calor, Vanessa, é muito calor. Gente, vocês que me conhecem já, quem não me conhece, professor Alami, eu tenho um sinal que o meu amigo está dizendo quem sou eu, tá vendo aí? Vocês que não sabem, isso é meu sinal, fui batizado, tá? Ensino geografia e sustentabilidade. Hoje eu tô com Vanessa para a gente descobrir por que está tão quente, mesmo chovendo, tá quente. Vai, Vanessa, diz que eu não tô aguentando mais não, Vanessa, diz aí. Exatamente. Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho melhor, né, sobre esse calor todo que a gente ultimamente vem passando, né, as altas temperaturas e com isso que a gente inicia, né, o tema da aula de hoje, que são ilhas de calor, né? Vamos entender hoje o que é essa tal de ilha de calor que a gente escuta falar, né? Nas aulas de geografia também vocês vão poder entender isso. Mas aqui eu quero trazer essa charge, né? Para a gente começar a refletir. A charge diz o seguinte: tá quente aí, amigão. Tá quente aí, amigão. Tem sombra lá no final da fila. E aí a temperatura marcando 40 graus. Aí eu queria chamar o professor Alami aqui, né? Para ele dizer o que é que essa charge, né, sugere aí para a gente com essa temperatura 40 graus? Será que aqui no Recife a gente está com esse calor todo, nas grandes cidades a gente vivencia esse calor todo? Vanessa, eu não sei como é que esses meninos estão do lado de lá, mas eu sei que, por exemplo, teve neve, o pessoal falou lá no sul, antes de ver a reportagem neve, tá? Aí o pessoal diz assim, mas aqui Rio tá 40 graus, aqui dá 40. Mas isso, Vanessa, há tempos atrás não era desse jeito não. Tinha uma temperatura que eu acho que ficava mais equilibrado. Ultimamente a coisa tem, você se acorda de manhã já suando, tá? E vai chegando de tarde, de meio-dia. Ó, deixa eu dar só uma dica para vocês. Gente, vai chegar daqui a pouco o verão ou a época de praia. O pessoal já começou a trabalhar as mudanças das convivências sociais, vocês vão poder ir à praia, mas sol de meio-dia, não, gente. Sol de meio-dia, não, viu? Mas Vanessa vai explicar aí, Vanessa, nessa charge eu vejo realmente que tem mudado muito a temperatura. Muito, tem aquecido muito, a gente tem ficado muito quente. Agora, o porquê é tão quente num canto e no outro não é? Vamos tentar entender, gente, esse problema? Exatamente, a gente vai, no decorrer da aula, tentar entender por que essas mudanças todas, né, no clima e por que algumas regiões se acentua esse calor e em outras nem tanto, certo? E lembrando, né, que nesse momento de calor e tudo que a gente vivencia, né, que a gente passa aqui nas altas temperaturas no Brasil, aqui no Recife, é importante que a gente se hidrate, né? E se for para um sol assim de meio-dia, pegar um sol mais forte, passe também protetor na pele, porque é importante isso também. Então, por que tem feito tanto calor, né? Vamos entender aqui o motivo disso. Primeiro, antes da gente conceituar, né, o que é essa ilha de calor, a gente tem que entender antes o que como é o uso e a ocupação do solo, né? Que em geografia vocês escutam falar muito, né, sobre zoneamento e tudo mais. O que é esse zoneamento? É justamente esse uso e ocupação do nosso solo, do nosso território, né? Onde a gente divide os territórios em zonas, né? As zonas que podem ser
construídas, que a gente pode construir e outras que precisam ser preservadas. Não só na questão ambiental, mas também do patrimônio, né? Tem algumas áreas que a gente precisa preservar o nosso patrimônio histórico. Então, isso a gente estuda, né, melhor, mais aprofundado na disciplina de Geografia, o que é essa questão do zoneamento, que são essas zonas que a gente divide os territórios, e principalmente as grandes cidades, ok? O uso e a ocupação do solo. Então, no zoneamento, a gente primeiramente pensa, né, no interesse coletivo. Então, a gente pensa no bem-estar coletivo, onde a gente possa atender, né, as necessidades daquela coletividade. Inclusive, nesse momento de aumento de população, de crescimento, né? Então, a gente tem que entender interesse coletivo, mas que seja de uma forma equilibrada, de uma forma que atenda de forma igualitária, ok? A função social também que tem é muito importante, né? A gente saber que tem que ter esse equilíbrio, né? Que está extremamente ligado, né? À questão também do interesse coletivo. A gente sabe que muitas vezes essa função social, os interesses coletivos, eles não são assim de forma igualitária, né? Eles não têm uma forma equilibrada ali, mas a gente estuda justamente para poder entender melhor e cobrar também, né, das lideranças, né, do poder público, para que possa ter uma forma mais igual para todos. E a conservação do meio ambiente, né, que é essa questão que a gente vai querer chamar a atenção aqui, que é tão importante. Então, a gente entende aqui que o zoneamento, né, é uma divisão que a gente tem do nosso território, e nele a gente tem essas vertentes, né? A gente tem que pensar no interesse coletivo, na função social desses lugares que são divididos, né, e na conservação do meio ambiente. O crescimento, né, aqui eu trago uma reflexão, se o crescimento das cidades estão compatíveis com as questões ambientais. Será que a gente observando, né, o crescimento das cidades, os grandes centros urbanos, a gente tem aqui Recife como referência, né, crescendo das últimas décadas para cá, aumentando a quantidade de carros, de habitações, edifícios. Será que elas estão compatíveis, equilibradas, né, adequadas às questões ambientais? Será? Eu gostaria de perguntar ao professor Alami se ele acha que realmente estão compatíveis aí essas questões. Se você olhar aqui para o teu bairro, tá, e olhar, eu não sei de onde você está vendo a nossa aula aqui agora, mas Vanessa falou de zoneamento e falou ocupação do solo, tá? Hoje, o zoneamento é aquilo que ela falou, que vai colocar as normas de onde eu posso construir uma fábrica, onde eu posso construir um hospital, posso construir a casa. A ocupação do solo é um pouco diferente, que exatamente o pessoal às vezes, ocupa o solo sem respeitar esse zoneamento. O que acontece muito hoje, por exemplo, nas áreas de morro, tá? Época de chuva, é comum vocês escutarem deslizamento. Por quê? A ocupação desordenada. Aquela não foi uma área zoneada para ter habitação, e sim uma área para poder realmente, a questão do morro, a questão de florestas, lá, de vegetação, e vocês vão ver em algumas aulas depois, as ações antrópicas fazem com que a gente vai lá, tire toda essa vegetação e fala. Mas se você descer do morro e for para dentro da cidade, aí eu vou responder como você perguntou, você quase não vê o verde, você vê o preto do asfalto. Aí a pergunta que eu devolvo para a professora Vanessa. Vanessa, esse pretume do asfalto, será que tem alguma influência no que a senhora está querendo dizer? Tem sim, professor Alami, mas à frente a gente vai entender melhor, né, sobre quais são as causas, né, quais são as razões da gente estar vivendo essas ilhas de calor. E eu quero lembrar vocês aqui que quando a gente fala de ilhas de calor, a gente está falando mais especificamente nas áreas urbanas, né, porque se a gente sai mais dos grandes centros urbanos, que a gente vai mais para o periférico, né, para as áreas rurais, essas ilhas de calor diminuem.
né? Tem o aquecimento, tem essa influência, né, das radiações do sol na nosso solo, mas, no entanto, não são tão altas as temperaturas nesses ambientes. É mais nas questões dos centros urbanos e por quê? Como essa pergunta aqui mesmo traz nessa reflexão, o crescimento, né, das cidades está aumentando cada vez mais, construção, e muitas vezes a gente vê que a qualidade de vida, né, do coletivo, da população, nem sempre tá favorável, né, dos bens e serviços que a cidade pode proporcionar. Então, como o professor Alami bem colocou. Mas vamos seguindo aqui para entender melhor. Então, aqui vamos conceituar, né, entender sobre a questão das ilhas de calor. É um nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades, né, como eu estava falando, com um elevado grau de urbanização. Então, quanto mais urbanizado, quanto mais construção, asfalto, carros, enfim, tudo isso, as ilhas de calor ainda tendem a aumentar. Né? Então, a gente tem aqui o exemplo de Recife, São Paulo, né, que a gente sabe que é uma megalópole, então lá também, se você for mais para o centro de São Paulo, as temperaturas são mais elevadas. Então, nestas cidades, né, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Como eu estava falando, né? Quando você sai mais desses centros urbanos, você vê que o clima fica mais ameno, né? A gente não sente tanto calor. Não precisa ir muito longe, né? Se a gente for para o interior, os interiores aqui mais próximos, a gente vê que há uma diferença de temperatura, a gente tem um clima mais ameno. E se a gente chega no centro do Recife, a gente vê o quanto de calor a gente está presenciando, né? Então, aqui eu trago para vocês as causas, né? Quais são as causas dessas ilhas de calor? O professor Alami mesmo mencionou aí a questão do asfalto, né? O asfalto, o concreto, ele realmente não deixa com que essas radiações, né, absorva no solo e ele acaba voltando para a nossa superfície, né? Então, o asfalto, né, a quantidade de estradas, de asfalto que a gente tem, concreto, isso intensifica e é uma das razões que a gente tem para essas ilhas de calor, né, que acontece. A diminuição também das áreas de árvores, né, das áreas verdes. Então, quando a gente começa a tirar mais árvores, começa a desmatar, a gente também aumenta, né, e está proporcionando essa questão da ilha de calor. As construções, as edificações também, quanto mais elevadas, né? Se a gente fala bastante aqui da questão da verticalização das cidades, né? A gente destaca aqui, né, chama a atenção que é importante, às vezes, até verticalizar as cidades, porque a população aumenta, né? Teria que fazer alguma alternativa para que todo mundo conseguisse conviver dentro daquele espaço, mas a gente precisa pensar nesse crescimento desenfreado, né? Onde está desordenado, onde não está adequado, compatíveis, equilibrado com a questão ambiental. Então, por isso que a gente chama atenção aqui e frisa que essa questão do desordenamento, né, das construções muito elevadas, muitos prédios, muitas edificações, podem causar essas ilhas de calor também. E a emissão de combustíveis fósseis, né, que pode vir principalmente dos veículos, né, e das fábricas tudo, mas a gente não vê tantas fábricas dentro dos centros urbanos, mas mais vinda dos veículos, né, a gente vê a cidade de Recife mesmo aumentando a quantidade de automóveis, né, de carros que a gente vê na rua, e isso também é uma das razões que faz com que a gente vivencie esse calor, né, que a gente enfrenta aqui na nossa cidade. Aqui eu trago um gráfico, né, um esqueminha, né, um esquema de ilhas de calor e que você observa aí, ó, nas áreas rurais, né, como vem mostrando, as temperaturas são mais amenas, né, não são tão elevadas.
Quando a gente vai se aproximando do centro da cidade, onde a gente vê maiores construções, menos áreas verdes, a gente vê quanto vai lá, aumenta, né? No esquema aqui, quanto a temperatura eleva nessas áreas. Nos parques você vê uma queda, né, bastante aí, porque nos parques a gente encontra mais áreas verdes, né, mais natureza. E nas zonas residenciais é um meio termo, né? A gente vê algumas áreas verdes ainda, mas ainda assim tem construções. Mas veja que nesses centros urbanos as temperaturas são mais elevadas devido também à quantidade de edificações. E isso realmente dificulta na circulação, né, desse vento e tudo, e acaba proporcionando essas ilhas de calor e esse calor que a gente vivencia na nossa cidade. Aqui eu vou trazer alguns problemas ambientais, né, que a gente vivencia nos dias atuais, e problemas ambientais urbanos especificamente, né, devido a esse crescimento incompatível, né, com as questões ambientais, esses zoneamentos, essa ocupação, né, e uso do solo desordenada, desequilibrada. Então a gente vai causar alguns problemas. Um deles é a poluição do ar, certo? Que a gente vê falar tanto. A inversão térmica também, que a gente vai estudar isso mais à frente. O efeito estufa também, que a gente já estudou aqui em aulas anteriores, vocês ainda vão poder estudar mais, né? Entender, se aprofundar sobre essa questão. A erosão também é um. A poluição das águas, né? A gente vê as águas aí, os mares, os rios poluídos, né? Então também é um problema ambiental e afeta todo o ecossistema, o habitat daquele animal que vive naquele ambiente. A ilha de calor, que é a que a gente está trabalhando nessa aula. Chuva ácida, que também é um assunto que vocês vão estudar, não só aqui em sustentabilidade, mas vocês vão poder também estudar isso em geografia e tudo mais. Enchentes e desmoronamento, né? A gente vê isso muito forte aqui na nossa cidade, a quantidade de enchente, desmoronar, isso tudo são problemas causados, né, ambientais causados pelas ações humanas, né, nesses lugares, nesses ambientes, nesses territórios que a gente ocupa e usa ele de uma forma desequilibrada. Então, esses problemas eu quis destacar aqui, porque são problemas que, detalhadamente, mais à frente a gente vai entender melhor cada um deles. Hoje a gente vai falar sobre ilha de calor, mas mais à frente a gente vai entender cada um deles, ok? O futuro abafado, né? Realmente a gente vê cada vez mais essa temperatura elevando demais. Eu lembro mesmo quando eu era criança, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, a gente não tinha esse calor tão forte, né? Esse sol tão forte. Hoje, como o professor Alami mesmo falou, a gente já acorda suando, pingando. Então, assim, cada vez mais a gente vê as temperaturas aumentando. Eu gostaria que o professor Alami falasse um pouco aí sobre como ele via, por exemplo, na infância dele, né? Resgatando um pouco, assim, se era esse calor todo ou se essa mudança climática vem ocorrendo há umas décadas para cá. Vanessa, teve um momento da aula aqui que eu pensei o seguinte, minha gente, eu acho que eu estou na aula de sustentabilidade não, eu estou na aula de matemática. Ela botou um gráfico lá, eu disse, isso é matemática. Aí eu fiquei, eu vou sair, estou na aula errada. Não, tá vendo? Porque você estuda de matemática fazer gráfico, tá vendo? Sustentabilidade, Vanessa usou um gráfico para mostrar a questão do aumento e diminuição de temperatura na região urbana. Tá ligado, meu irmão? Por que você tem que estudar? Uma coisa ligada à outra. Mas, Vanessa, trouxe uma coisa importante, Vanessa, tu falou da minha infância, mas eu lembro que na minha infância, um bairro que a gente tem aqui em Recife, chamado Boa Viagem, era cheio de casas. Hoje ela está totalmente verticalizada. O que acontece? Quem mora no bairro por trás já não está recebendo aquela brisa que vinha do mar. Minha irmã mora num bairro também em Recife, que é chamado lá Torre Graças, que verticalizou totalmente. Vanessa, naquela época, eu brincava jogando bola na rua, brincando por ali.
Hoje não tem nenhum campinho de várzea, mas é um calor que faz lá. Aí sabe o que acontece, Vanessa? Pelo calor aumentar, o pessoal mete ar-condicionado. Toma ar-condicionado. Aí eu vejo uma casinha desse tamanho, tem um ar-condicionado desse tamanho lá, por causa do calor. Aí consumo de energia, aí vai a questão da economia, aí a gente vai mexer na questão dos reservatórios de água. E aí, em geografia, vocês estão vendo isso aqui. Tá vendo como é que são a história? Então, gente, realmente tem mudado. E por mudar a temperatura diária, nossos hábitos também mudam. Ar-condicionado, mais carros, tem mais carros na rua, aí o pessoal liga o ar-condicionado do carro. E aí, Vanessa, tá totalmente diferente de quando eu era menino. Para tu não, que faz muito pouco tempo, né? Mas para mim faz muito tempo mesmo. Mas olha que eu já senti, viu? Da minha infância para cá, tá abafando demais. E esse futuro tende, se a gente não repensar, né, nossas atitudes e como a gente está crescendo, né, nessas grandes cidades, se a gente não repensar, se a gente não pensar de uma forma sustentável, onde a gente entre em harmonia, né, use essas regiões de uma forma adequada, a gente vai realmente ter um futuro abafado, porque, olhe, o calor tá grande, viu? Então, aqui também é outra imagem, né, que eu quero trazer para vocês, que o planeta está batendo recordes de calor, né? Essa é uma imagem, a primeira imagem aqui que vocês observam é de 1920, né? E a outra mais recente de 2018. Olha o quanto de calor o nosso planeta Terra vem se transformando nesse período todo, né? Desde a década de 20 até os dias atuais, o quanto já esquentou, né? A gente fala muito do aquecimento global, a gente já viu uma aula aqui sobre o aquecimento global, é um assunto que está muito na atualidade, né? E é muito importante que a gente estude, que a gente debate sobre isso, justamente para que a gente possa entender por que a gente está sofrendo tanto com essas altas temperaturas, né? A gente emite combustíveis fósseis, né? Esses gases poluentes, a gente constrói de uma forma desordenada, ocupa o nosso território, né? O nosso solo de forma desordenada, a gente desmata, a gente queima, né? Então, tudo isso impacto, né? Vai impactar na questão ambiental e nessa esfera, né? Do calor, né? Dessas ilhas de calor que a gente fala tanto. Bom, afinal, o inverno do Brasil está ficando mais quente. Será, professor Alami, que o inverno do Brasil está ficando mais quente? Porque o senhor falou agora recentemente que lá no sul teve até neve. Mas será que todas as regiões aqui e tudo no inverno está ficando mais quente? Tá, Vanessa, tá. É comprovado realmente que existe esse aumento de temperatura mesmo no inverno. Lógico, como está tendo essa mudança climática global, não é só aqui no Brasil, é global, tá? Então tem lugares que estão esfriando mais, tá? E lugares que não estão esfriando e está esquentando mais. Aqui no Nordeste a gente sente isso na pele, a gente está sentindo isso com o avanço do mar, a gente está sentindo isso aí com temperaturas altíssimas aqui, a gente está vendo aqui chuvas torrenciais que não eram normais no nosso fora o inverno, no final do inverno, chuvas torrenciais. E aí a professora Vanessa trouxe a questão do alagamento. Ó, maré alta, gente, maré alta. Chuvas torrenciais por conta dessa questão das bolsas de calor que chega da região marítima para a região continental, se encontra com zona fria e vem essas chuvas, não dá outra. E vocês viram na aula passada ela falar de saneamento básico, que é muito precário ainda em algumas cidades. Não chega a ser o caso do Recife, que mesmo sendo a cidade velha, vem tentando ajustar essa questão de saneamento. Mas aí os alagamentos são constantes. Isso é tudo consequência desse aumento de temperatura. Isso é uma realidade. Nossos invernos não são tão mais frios como eram antigamente. Isso é uma realidade, Vanessa. Pois é, exatamente. A gente vê aí que no inverno, aquele casaquinho, né, que a gente colocava ali, a gente nem está usando mais ele, fica lá guardado até pegando mofo, né, porque realmente a gente tem altas temperaturas, elevadas temperaturas e até no inverno a gente não consegue ter uma temperatura mais amena.
E eu lembro mesmo na minha infância, né, que a gente ia muito assim, tinha muito essa coisa de viajar e tudo, né? A gente ia, ficava agasalhado. Hoje em dia, nem isso dá mais, né, professor Alami? Então, realmente, o nosso inverno está ficando mais quente. Né? Então, o que fazer, né, diante dessa questão toda? O que é que a gente pode fazer para que possa mudar essa questão da ilha de calor, desse superaquecimento, né, do nosso planeta Terra, que, como o professor Alami falou, essa a mudança climática é global, né? É global e causa uma série de questões, de problemáticas e consequências que vai ser danosa para a gente, né? Para nós seres humanos. Uma dessas é evitar, né, essa questão da emissão de gases poluentes, né, no caso dos combustíveis fósseis. A questão do reflorestamento, a gente hoje vê falar muito, né? Está se fortalecendo muito a questão da agricultura, né? A gente valorizar a agricultura familiar, agroecologia, agrofloresta, a gente vê falando porque é importante a gente reflorestar esse ambiente, a gente aumentar áreas verdes desses ambientes, né? E manutenção, né, dessas áreas verdes é importante, não desmatá-la. Então, isso pode ser uma forma que a gente pode trazer para beneficiar esse ambiente e evitar essas altas temperaturas, né? A gente pode fazer, enquanto cidadão e cidadã, a gente pode ir amenizando isso no nosso dia a dia, ok? Recife e suas altas temperaturas, né? Como a gente vinha falando aqui, e eu gostaria que o professor Alami falasse um pouquinho mais também por essas altas temperaturas aí de Recife, ele enquanto geógrafo, né? E tudo mais. Gente, vê só, o que acontece na Recife, essas altas temperaturas, é que a gente tem essa questão desse aquecimento global. Aquecimento global é uma realidade que você vem estudando e Recife não fica diferente nessa questão de sofrer esse aquecimento global. Tá? O que acontece é que quando a temperatura aumenta no globo, tá? A área, que é a área litoral, é a primeira que sofre esse reflexo. Falei para vocês, aumento do mar. A professora Vanessa acabou de falar para vocês, as cidades crescem, eram para aquecer de formas planejadas e às vezes não acontecem isso, por conta do aumento da população. A questão do asfalto é fundamental, porque o que acontece, as chuvas, a gente acabou de falar de chuvas torrenciais, o asfalto não filtra totalmente as chuvas, e deveria realmente ir para o solo, lençóis freáticos, vocês já sabem muito bem. Isso tudo é um fator que vocês já viram no ciclo da água, vocês estudaram o ciclo da água. Então, Recife sofre com isso, minha gente. Recife sofre totalmente com isso. Então, eu estou aproveitando aqui agora. Está muito calor, eu vou me despedir de vocês, vou dizer para vocês que na próxima aula eu estarei com vocês aqui, porque eu não estou aguentando que o bicho pegou, está muito quente. Tchau, Vanessa, tchau vocês, até a próxima, viu? Exatamente, eu também estou aqui com o meu leque, porque eu não estou aguentando esse calor, está muito quente mesmo. Mas a gente pode transformar, né, essa questão do calor, a gente pode tentar estimular, né, nossos líderes para que a gente possa, né, trazer mais áreas verdes, que a gente possa ocupar esses espaços urbanos de uma forma mais adequada, mais equilibrada, compatíveis com a questão ambiental, né? Como a gente colocou aqui o reflorestamento, a questão hoje a gente vê falar sobre tetos verdes, né? Algumas construções que estão aí implementando essa questão, né? de trazer as áreas urbanas de uma forma mais verde, mais sustentáveis, né? Energias renováveis. Então, tudo isso que a gente traz aqui é importante para essa reflexão. Certo? Então, eu deixo a mensagem aqui, né, de cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos, né? Somos parte dela. Então, vamos fazer nosso papel, né, enquanto cidadania, né, no exercício de cidadania e cuidar aí do nosso planeta Terra, porque é muito mais bonito quando a gente vê verdes, né? Quando a gente vê uma área onde a gente possa viver mais
mais tranquilo, mais em harmonia com a natureza e sem tanto esse calor, né, gente? Porque esse calor realmente fica difícil de viver, viu? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se ficou alguma dúvida, né? Alguma questão que você não entendeu muito bem, anota aí, leva para o teu professor em sala de aula, né? E tira essa dúvida, leva esse debate adiante e um forte abraço e até a próxima aula.